Bom, pessoal, então, a minha palestra hoje eu vou falar sobre como organizar o seu projeto em Laravel do modelo mais simples até o mais complexo. Então, me apresentando rapidinho, eu trabalho na Leroy Merlin, meu nome é Guilherme, eu sou co-organizer do Meetup de Laravel SP e também participo dos Hangouts na comunidade. Quem não participa hoje é bem legal, vale a pena, a gente tem assuntos bem legais. A gente tem alguns que são marcados mensalmente, que são, entre aspas, os oficiais, mas a gente tem outros caras também para colocar aí, caso vocês façam um por fora. Bom, quando a gente pensa em organização, a gente vê um negócio bonito, assim, uma imagem lá, putz, negócio organizado. A gente tem uma prateleira lá com as gavetas certinhas para a gente poder colocar nossas coisas e tal. E nessa mesma coisa, quando a gente fala em organização, ela está muito intrínseca, pelo menos para a gente em desenvolvimento, quando a gente fala em arquitetura. E a arquitetura da tua aplicação, ela pode ser desde uma casa super simples, modesta, que você consegue realmente morar ali dentro, que é vamos dizer assim, é para que ela foi feita. Você pode até ter uma casa, vamos dizer assim, mais encorpada, vamos dizer assim, que você gastou um baita de dinheiro, você investiu, mas ela serve para morar da mesma forma, só que ela te atende necessidades diferentes. E nisso você pode reparar que eu tenho uma casa mais simples e uma casa muito mais, vamos dizer assim, uma casa mais cara. E a gente tem esse amplo espectro de como arquitetar essa casa. Fazendo essa ponte, em software é a mesma coisa. Você tem desde uma maneira muito mais simples de organizar, que ela pode ser desde um index.php, que ele resolve o teu problema naquele contexto, até você ter uma coisa mais complexa, por exemplo, um DDD da vida, que você, sei lá, separa suas camadas melhores e você tem toda aquela complexidade boa, uma burocracia boa. DDD, todo mundo conhece DDD? Sim, não? Quem não conhece, levanta a mão. Eu. Você não conhece? Não. O DDD é uma abordagem de Domain Driven Design. Dentro dele, você tem algumas boas práticas. Ele foi, vamos dizer assim, inventado pelo Eric Evans. Ele fala sobre várias coisas. Uma delas é que o teu código tem que, entre aspas, falar como o negócio fala. Ele tem que ter aqueles mesmos nomes. Vamos dizer assim, e dentro dele você tem também alguns building blocks. Por exemplo, você tem repositories, factories, que não são, vamos dizer assim, obrigatórios, mas você pode usar. E você tem também o que eles chamam de contexto. O contexto é uma outra coisa que eu vou entrar em detalhes um pouco agora, daqui a pouco, e vai ser interessante para vocês. Bom, mas antes de você definir realmente uma arquitetura, o que é mais importante, você precisa entender para que você quer ela, qual que é o objetivo seu. Você quer deixar bem organizado, você quer entregar rápido para o negócio, você tem que entender a sua necessidade dessa arquitetura. Então, entenda o contexto que você está inserido. Você pode estar desde trabalhando para uma agência, numa startup, numa grande empresa, e entender o que o negócio está esperando da tua aplicação, o que ele espera que seja feito. Então, quando você por exemplo, você entrou num projeto e é sua responsabilidade definir a arquitetura, você tem que garantir algumas coisas. Uma delas é a qualidade externa, é o que o cliente vê, é o que o cliente interage e realmente enxerga valor naquilo que você produziu. Se é um e-commerce, se ele vende produto, se ele entrega no prazo. Então, essa é a sensação que o cliente tenha. Só que da mesma forma, você tem que garantir a qualidade interna, que ela é super importante também. A qualidade interna do seu código, ela vai garantir com que você evolua rapidamente o seu produto e com que aquilo você sinta conforto em trabalhar naquilo, para que você entregue o que o negócio necessita. E uma decisão para um contexto errado pode acabar totalmente com o seu projeto. Por exemplo, se você está num projeto que por exemplo, você tem duas startups, elas têm o mesmo budget, a mesma ideia, o mesmo contexto. Claro que existem muito mais variáveis para você falar se um produto realmente foi lançado, mas você tem que compreender que o fato de você demorar para entregar alguma coisa porque você gerou uma complexidade no seu código e você não consegue nem dar suporte para aquilo, por exemplo, pode acabar com o projeto da startup, que faz parte do seu dia a dia. Isso também nos serviu também como experiência numa grande empresa. Por exemplo, no nosso caso, quando a gente entrou em abril de 2013, a gente tinha algumas, vamos dizer assim, a gente entrou, a empresa é grande, ela vai falar, vou comprar uma plataforma pronta, para que eu vou desenvolver internamente?
eu tenho tudo pronto lá, tudo que eu preciso, de acordo com as minhas regras, só que não é bem isso. Então, durante o desenvolvimento da aplicação, a gente poderia ter começado com uma abordagem muito mais estrita e muito mais bonita, vamos dizer assim. E a gente preferiu optar por uma outra abordagem, uma abordagem mais incremental e mais sobre demanda das camadas que eu preciso quebrar na minha aplicação. Então, a conclusão que nós tivemos durante o desenvolvimento da nossa aplicação para a gente foi o seguinte, que desenvolver o projeto de uma forma totalmente incremental, ou seja, semana a semana eu vou adicionando features, vou adicionando código para entregar para o meu negócio, numa arquitetura enxuta, que eu tenho um padrão bem estabelecido inicial, que eu consiga evoluir a aplicação mais rápida, e com testes automatizados, que é um ponto importante para você fazer uma aplicação incremental, justamente porque você pode vir a fazer refactoring e outras coisas, e sob demanda, quando a necessidade falar para você, ela falar, olha, quebre em camadas, quebre mais camadas. E eu vou mostrar alguns sinais durante a apresentação de sinais que você deve quebrar em mais camadas. E o que quebrar? Qual que é a continuidade que você pode tomar? Então, primeira coisa, agora como que eu vou organizar minha aplicação? Como que vocês podem fazer isso? Vamos fazer uma abordagem progressiva. Então, essa é a ideia do negócio. Primeira coisa que você tem que pensar, vamos lá. Controller tem que ter o mais simples possível, não tem que ter lógica de negócio, tem que ser lean, tem que ser um Homer Simpson. Fácil, né? O model é que realmente tem a camada de negócio, é a sua interação com o banco e outras coisas que você pode ter. É o teu domínio. Você pode até chamar de domínio. E o view é realmente a apresentação final para o cliente, é o que ele enxerga ao produto dele. Por exemplo, você pode começar a sua aplicação de uma forma, vamos dizer assim, MVC então. Vamos começar com o MVC, Laravel 5.1. Ele não fala uma abordagem para você colocar suas pastas models, nem suas repositórios, que é um próximo passo, e você quebra dentro do app. Começa a minha aplicação, meu negócio está... Estou entregando funcionalidade, o negócio está andando, consigo entregar qualidade para o meu projeto. Estou aplicando meus testes unitários, pelo menos, na tua aplicação, tanto na parte de models e repositories. Em cima disso, você vai começar a desenvolver, criar seus repositórios, seus models, e você vai cair nessa abordagem aqui. Essa abordagem é o seguinte, você lá dentro, você tem app models, por exemplo, e você vai ter que começar a ter cart.php, category.php, content.php, curse.php, product.php, tantos models jogados ali, e você vai ter os repositórios aqui embaixo. Isso daqui vai te dar um sinal do seguinte, beleza, dentro do meu contexto, dentro de curso, o que eu tenho de curso? Opa! Fuck logic. Bom, vamos voltar aqui em cima para vocês enxergarem o que estava acontecendo. Vamos lá. Aí, ó que beleza. Então, lembrando, models repositórios aqui, testes unitários aqui. Eu estou quebrando vários models aqui, minha interação com o banco, minha lógica de negócio, seja o que for que vocês estejam colocando aqui, repositórios. Então, eu estou entregando o valor para o negócio, eu estou entregando a minha funcionalidade para que ela seja atendida, que é o negócio que paga minhas contas, e também estou fazendo os testes unitários para cobrir as funcionalidades. Pode imaginar que até, entre aspas, no começo você pode até fazer o teste unitário tocando bancos e outros componentes, mas aí vai sobre demanda, que eu não acho ideal, mas... em cima disso, alerta. Quando você começar a ver isso aqui, tem alguma coisa que você pode vir a melhorar. Porque você já tem 5 models aqui separados, você tem 5 repositórios aqui embaixo. E se vocês separarem, o mesmo nome se repete aqui, ó, cart repository. Isso é um sinal de que se você começar a crescer mais sua aplicação, sua pasta de repositórios ou de model vai passar de, sei lá, 10, 20, 30, 40 e você vai perder o controle disso. E um outro ponto é, putz, mas isso eu estou falando com model, mas depois você pode ter, sei lá, uns sweepers para você limpar a parte de cache, você pode ter, sei lá, qualquer outra pasta, qualquer outro modelo que você está quebrando ali dentro. Você fala, putz, o que curso faz? O que cart faz? Eu não sei. Eu tenho que navegar pasta por pasta para descobrir o que naquele contexto, o que o cart faz. Se ele tem repositório, se ele não tem. Isso gera um overhead, gera uma dificuldade. Para isso tem uma solução.
você pode começar a trabalhar em contexto. Então vamos lá. Contexto ou domínio, ou seja que você for, por exemplo, você está numa abordagem de DDD, quando você vai no contexto, num cara específico, vou dar um exemplo. É uma opção, aqui dá para enxergar, quer que eu aumente a letra? Tá ruim aí ou não, pessoal? Tá legal. Posso colocar aqui um. Melhorou? Bom, aqui é o seguinte. Então você pode quebrar, se necessário, se você sentir a necessidade em quebrar. Por exemplo, você ter a camada app aqui e ter o teu domínio separado, numa outra pasta. É uma abordagem, você poderia deixar no namespace de app, mas vai dependendo do seu, da sua vontade e da sua necessidade. Em cima disso, você pode quebrar de outra forma, que é o seguinte. Então, a app vão ficar seus controllers, que não devem ter lógicas, devem ser simples, não tem que ter regras de negócio envolvidas. Você pode testar unitariamente eles também, se você achar necessário. E dentro do teu domínio, ou seja, seu namespace específico, lá você pode quebrar entre cart, que é o contexto, e lá cart vai ter o model, que interage com o banco, no caso. Aqui você vai ter o repository com suas queries, e isso vai te dar um pouco mais de escalabilidade para quando, por exemplo, o seu model se tornou muito grande, porque ele está começando a ficar inchado, você pode delegar mais. Então, a vantagem é que, sobre demanda, quando, por exemplo, cart está começando a ficar complexo o model, meu model está ficando grande, e eu quero quebrar isso, eu delego em outras classes específicas que tem uma coisa que ela faz. Ela atende a SRP. Simples assim. Então, eu quebro em Validator, Sanitizer, Santidine Index, Repositories. E o que é mais importante deixar claro nisso, que essa forma de organizar ela é flexível. Só que você pode reparar que, por exemplo, aqui em Categories eu tenho Presenters, que eu, por exemplo, utilizo nas minhas views para mostrar de uma forma diferente minhas categorias. Só que em Cart eu não preciso, porque naquele momento não acho necessidade de eu criar um cara específico para aquilo. E a mesma coisa para conteúdo, para curso e para listas de produto, por exemplo. A conclusão em cima disso é que, primeira coisa, em cima de qualquer padrão, seja que vocês verem, por exemplo, nesse caso que eu mesmo coloquei, primeiro entenda qual que é o MVC e os seus seguintes que você pode vir arquitetar a tua aplicação. Então entenda, putz, beleza, entendi nesse negócio de contexto. Aplique, faça um projeto separado, bote isso em prática, sinta qual que é a diferença que isso faz na sua vida na hora que você está desenvolvendo o código. E assim critique aquele código que você acabou de escrever, o quanto que você teve de ganho ou não. Porque às vezes determinados contextos puxam você para fazer um design de código totalmente diferente. Você está numa startup que tem 3 modelos, por que eu vou quebrar em contexto? Tem a necessidade mesmo? Eu vou precisar isso perdurar muito tempo? Será que realmente isso vai fazer uma diferença competitiva no próprio produto ou na própria manutenabilidade? Não necessariamente, vai ter que ver de acordo com o contexto. Em cima disso, não existe bala de prata para a organização, seja qual ela for. Ela vai ter defeitos. Por exemplo, aqui a gente está falando de uma abordagem que ela seja por contexto. Ela vai ter seus pontos positivos, fica mais organizado, quebrado em responsabilidades únicas para cada classe. Porém, você tem um overhead sintático, você tem um overhead de desenvolvimento, você leva um pouco mais de tempo para fazer isso. É mais bulletproof, mas dependendo do teu contexto, você não precisa disso. E até isso a gente está falando de uma app em si, mas quando você está falando de microserviço, entre outras coisas, aí as coisas se expandem. Você não tem mais, vamos dizer assim, você não instancia a classe, você chama serviços, REST, seja qual ele for, e usa eles. Então, depende muito do contexto que você está aplicando. É uma apresentação rápida, para a gente também já pular para até a mesa redonda em si, e vamos debater um pouco sobre isso. Então, era isso. Obrigado e fechou. Beleza? Bom, dúvidas, ideias, vocês organizam de forma diferente sua aplicação, como que vocês fazem? Tem um segredinho que eu vou comentar com vocês aqui, eu esqueci de colocar até um slide sobre isso. É interessante caso, se a sua aplicação, por algum motivo que seja, ela venha trocar de, sei lá, vou trocar de Mongo para, não, de MySQL para Mongo, não vou usar mais Eloquent. E você quer deixar suas queries, vamos dizer assim, desacopladas do seu controller, por favor,
Você pode criar aqui repositórios que implementam cada um deles, por exemplo, repositório do Mongo, repositório do MySQL, por exemplo. E lá no Laravel você pode dar um app bind para uma interface. Então, por exemplo, se lá no controller o cara colocar uma interface product repository, eu dou um bind para instanciar uma Mongo repository. Se eu precisar trocar quero outro, sei lá, agora eu vou usar MySQL nessa parte aqui. Você só troca naquele momento, tá? Organizações, vocês usam alguma coisa diferente? Como que vocês fazem? Eu uso aquele módulo de contas. Eu divido minha aplicação, por exemplo, financeiro, administrativo. Faço praticamente a mesma coisa que você fez, tipo, repositórios e tudo mais. A única coisa que eu acrescento é uma pasta chamada serviços. Tá. E lá, se eu precisar injetar nos repositórios, eu coloco lá. Mas eu tenho usado esse módulo que no Bitcoin lá na minha aplicação. Não é ruim, é uma abordagem que você pode usar. E como eu disse, você tem que entender realmente o contexto, se naquele contexto valeria a pena mesmo. Então, o Ping Pong é uma solução legal se você quiser modularizar a sua aplicação de fato com aquele módulo, mas aí você tem que analisar realmente, vale a pena naquele contexto, se fica pesado, se tem um overhead para desenvolver. Que injeta muitos arquivos aí. É porque, na verdade, é uma estrutura, vamos dizer assim. Como assim? Ping Pong é uma forma, vamos dizer assim, como eu posso explicar de uma maneira fácil. Imagine que você já tem um package que ele tem já alguma estrutura pré-pronta de como você poder fazer esses módulos. Então, por exemplo, ele vai ter services, eu não lembro lá exatamente qual é a estrutura. Ele vai ter diversos, a mesma estrutura de classe, de controles, repositórios, você pode colocar providers, hosts, é uma mini aplicação ali dentro. Só que, aí você, por exemplo, você está numa startup que tem 2 modelos, não vale a pena. Se você está numa aplicação maior, vale a pena. Ele vai ter uma mini aplicação ali dentro. Utilizando aquele grupo de hosts que o Alexandre falou, para deixar a aplicação mais acoplada, mas no meu caso, tem muito, porque é uma aplicação muito grande. Então, diversos módulos eu dividi dessa maneira, porque poderia ser feito dessa maneira que o Guilherme falou, mas esse módulo, eu já produziu o Arca, eu já crio o meu módulo, eu já injeto tudo isso. E de novo, no meu contexto, na aplicação em si, a gente não tinha nem visibilidade do escopo que ia acontecer. Primeiro, no nosso caso, por exemplo, a gente iniciou um POC. Na verdade, a gente não sabia que a gente ia pegar realmente, de fato, a aplicação do e-commerce. A gente estava em estudo, estava em tentativa, a empresa estava vendo outras ferramentas, Oracle e afins, e no final a gente atendeu muito mais rápido a demanda do que precisava. Eu acho que o único ponto que é crucial para quando você está falando uma abordagem incremental, e eu até desenvolvo a minha aplicação, mas aí é outra história, você ter os testes automatizados para te ajudar nesses momentos. Porque tem hora que se você vê a mudança brusca de um modelo MVC para um modelo que você está sobre contexto, você tem mudança de namespace em vários lugares, você tem uma organização que você tem que se adaptar. E isso gera, vamos dizer assim, um trabalho e os testes vão te ajudar a falar, putz, quebrou aqui, arruma aqui, quebrou aqui, arruma aqui. Facilita esse processo. Agora, quando você não tem, você não sabe como está o estado da tua aplicação. Por exemplo, até numa migração de um Laravel 4.2 para 5.1, você vai fazer a migração. Como que você vai testar? Acessando várias páginas? Complica, se a sua aplicação é grande. Então, os testes também te dão um pouco mais de segurança para você lançar. Mas sim, se você está usando uma abordagem modular com ping-pong, funciona e é uma beleza. Só que depende do contexto que você vai aplicar.